dos acusados de envolvimento na chacina que deixou 4 mortos na cidade de Poção em 2015. 3 conselheiros tutelares e uma mulher de 62 anos foram mortos à época. As vítimas estavam em um carro do Conselho Tutelar no município, junto com uma menina de 3 anos, que é a única sobrevivente do crime. No entanto, o júri foi adiado. E o que aconteceu foi um reacendimento do debate se de 2015 para cá mudou a segurança, dos conselheiros tutelares. Quem vai responder essa e outras perguntas para a gente é o representante do Fórum Nacional dos Conselheiros Tutelares em Pernambuco, André Torres. André, bom dia, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Cidade. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. De início, quero agradecer a oportunidade de estar aqui ocupando esse espaço para estar falando um pouco sobre nossa função. André, estou à disposição. O que é que mudou de 2015 para cá na atuação de vocês, em questão de segurança, nessa rotina de trabalho, depois dessa tragédia que aconteceu em Poção? Primeiro, nós temos um papel primordial na sociedade, que somos um órgão encarregado pela sociedade zelar pelo cumprimento do Estatuto da Criança e Adolescente. E nós temos que esclarecer ao povo, já que somos escolhidos pelo povo, qual é o papel do Conselho Tutelar, para não confundir. Muita gente vê no Conselho Tutelar um órgão ostensivo, um órgão policialesco, um órgão que até certo ponto causa medo à população, e na verdade o Conselho Tutelar não é. No tocante à nossa segurança, após esse episódio que ocorreu em 2015, que isso aí foi uma tragédia que vitimou 3 companheiros nossos, 2 companheiros e uma companheira, além da avó materna da criança, acendeu um sinal de alerta, não só aqui em Pernambuco, na cidade de Poção, mas a nível nacional, porque houve uma mobilização a nível nacional no sentido de fazer que o Conselho Tutelar se empodere das suas funções e que realmente faça o real papel que lhe é atribuído no Estatuto da Criança e Adolescente. Nós somos seres vulneráveis, porque costumo dizer que depois do agente de saúde, o agente público mais próximo da sociedade, do território, somos nós que somos os conselheiros e conselheiras tutelares que atuamos, e temos que ter muito cuidado em nossa atuação. Em relação à segurança, essa chacina ela chamou a atenção e pôs em xeque a nossa atuação, mas é um risco que nós corremos diariamente. Não tem essa questão de uma segurança diferenciada. Tem sim a nossa atuação, para que não seja confundida, Vale salientar que o que ocorreu, o que vitimou os companheiros, a companheira e a avó materna da criança lá em 2015, foi algo completamente repudiável e condenável. Haja vista que as vítimas nunca têm culpa da sua atuação, Quer dizer, em qualquer âmbito, a vítima não tem culpa de ser alvejada, vitimizada ou ter sua vida ceifada. O André, e quando a gente fala de políticas públicas de segurança, o que é que os conselheiros tutelares pedem, para garantir o cumprimento das atividades de vocês? Olha, a gente tem um lema conosco que é cuidado, cuidador. A maioria das sedes do Conselho Tutelar não são sedes estruturadas com segurança. A maioria deles, a segurança é patrimonial, não tem segurança a nível pessoal do conselheiro e da conselheira tutelar. Sequer tem uma câmera de segurança que garanta um mínimo de monitoramento de quem chega às sedes do Conselho Tutelares. Isso é algo que a gente vem batendo bastante nessa questão com os gestores públicos municipais, no sentido de fortalecer e estruturar a atuação dos conselheiros e conselheiras tutelares aqui em Pernambuco. Nós temos viaturas, viatura não, esse termo utilizado até ruim. Temos carros à disposição para o trabalho do Conselho Tutelar, para exercer nossas funções,
que em algum momento requer a ida em alguma residência, né, para entregar algum convite de comparecimento, que isso que se confunde com intimações. Né? E, obviamente, que onde há duas partes, uma sai satisfeita, a outra insatisfeita, a insatisfeita há de reclamar, lamentar e tentar resolver de sua forma. Nós temos que ter muita habilidade para tratar esse tipo de assunto. O Conselho, apesar de existir desde 1990 com o Estatuto da Criança e Adolescente, mas é um órgão ainda à mercê da vontade política, embora seja política de Estado, de muitos gestores, que não vê o Conselho Tutelar como peça sine qua non nos municípios. Então, falta aí disposição de alguns poderes executivos, né? Porque os conselhos tutelares, eles são ligados, né, diretamente às prefeituras. Mas, assim, falta isso, né? Essa boa vontade de estruturar melhor as atividades, os locais onde vocês trabalham e também colocar à disposição aí pessoas que possam garantir a segurança de vocês no cumprimento das decisões, né? Exatamente. Na sede onde eu trabalho mesmo em Recife, nós temos um guarda municipal, mas é um guarda patrimonial. Em termos de segurança, a gente não tem essa garantia da segurança pessoal. Se há algo ocorre alguma ameaça contra nós, operadores de direito, existe no Estado os programas de proteção, né? Um deles é voltado para os defensores de direitos, que é um programa do governo federal que é executado pelos estados. Se porventura algum de nós tenhamos sofrido algum tipo de ameaça, a gente tem que procurar os programas de proteção. E aí você vai ter que mudar sua rotina de vida por completo, né? O conselheiro e a conselheira tutelar tem que estar bem ciente de que o exercício da função não é plano de vida para nenhum de nós. Então, quem está dentro da comunidade, conhece a particularidade da comunidade local, é que tem que estar preparado, empoderado de suas funções para não ter nenhum desvio de suas atribuições, para não cometer falhas e, porventura, sofrer retaliação. Isso aí é um fato que é uma questão que nós também chamamos a atenção nas formações que existem, né, de formação continuada, que é para o empoderamento dos conselheiros e conselheiras tutelares. Você falou aí sobre essa questão, por exemplo, de onde você trabalha, tem um guarda patrimonial, né? Eu tenho uma pessoa que eu conheço que trabalha na companhia de energia elétrica e ele falou que depois de algumas tragédias com funcionários que foram, por exemplo, cortar a energia em uma fazenda, em um sítio, e acabaram sofrendo atentados, né? Outros até foram mortos aqui em Pernambuco. Foi instituído que esse tipo de corte de energia só pode ser feito acompanhado da polícia, para garantir que aquele profissional cumpra seu papel. Então, talvez fosse uma medida também a ser adotada para os conselheiros tutelares, né? Quando eles precisam fazer a retirada de um jovem, de uma criança ou um adolescente do lar por N questões, ou outras medidas, que vocês também pudessem ter esse acompanhamento, por exemplo, da Polícia Militar, né? Deixa eu esclarecer uma coisa. É algo antagônico à função do conselho tutelar, o órgão requisitar para entrar numa comunidade a presença da polícia. Primeiro que o serviço do conselho tutelar dentro da comunidade, ele não consta nas atribuições retirar alguma criança ou adolescente do convívio familiar. Isso aí é prerrogativa do Poder Judiciário, que por sua vez ele determina que seja cumprido pelo auxiliar de justiça, oficial de justiça, que se necessário for conta com a presença da polícia. Então não é papel do Conselho Tutelar. Por isso que eu falei anteriormente que nós insistimos muito no empoderamento dos conselheiros e conselheiras tutelares, para não distorcer, não cumprir o que não é seu real papel, sua função. Está nas casas das pessoas, retirar os filhos. E aí, assim, quando o Conselho Tutelar enxerga uma necessidade do afastamento do convívio familiar, dentro das suas atribuições que estão previstas no Estatuto da Criança e Adolescente, ele oferta ao Ministério Público uma notícia de fato
e que conste lá a necessidade do convívio familiar, que por sua vez o Ministério Público oferta ao Poder Judiciário, que determina o afastamento do convívio familiar. Inclusive, a gente tem um debate, porque muitos conselheiros e conselheiras sugerem, inclusive, a busca e apreensão, e a gente tenta esclarecer que o conselho ele não sugere busca e apreensão, ele sugere o afastamento do convívio familiar, baseado em alguns fatos, tipo violência doméstica, abuso abuso sexual, abuso vulnerável, esse tipo de coisa. E aí o conselho sugere o afastamento do convívio familiar. A modalidade quem determina é o Poder Judiciário, se é busca e apreensão ou não, ou se é afastamento do suposto agressor do lar. Então, com o empoderamento, o Conselho Tutelar também vai evitar muitas situações, né, como esta que você falou, porque o Conselho não vai retirar ninguém do seu convívio. Perfeito, André. Agradeço bastante, né? A gente torce que essa questão lá em Poção, que ela possa punir as devidas pessoas, né, que são suspeitas e acusadas pelo crime desses 3 conselheiros tutelares e essa mulher de 62 anos, né? Porque já se passaram aí mais de... são 8 anos, né? Esse foi de exemplo, né? O fato ocorreu dia 6 de fevereiro de 2015. Já deveria haver uma resposta para isso, né, André? São quase 9 anos e até agora não foram a júri popular. Eu me torno completamente solidário, inclusive, aos familiares das vítimas, né? Principalmente aos conselheiros e à conselheira tutelar, né? Um deles, inclusive, era provedor do lar. A mãe né? Bastante idosa, foi um choque, né, diretamente para eles e para nós também, porque naquela ocasião parou o país, houve uma mobilização nacional, inclusive foi parar na ONU a situação, haja visto a brutalidade que cometeram, a chacina, né? Pois é. Eu, particularmente, eu fui para a entrega da conclusão, a entrevista coletiva da conclusão do inquérito na época, e fiquei chocado com a narrativa dos fatos. Um cronograma que foi apresentado pelo delegado que estava à frente das investigações, das pessoas que morreram e que porventura vinham a morrer por ter se envolvido em tal situação. Então, foi da mais alta brutalidade, e que os culpados sejam punidos na forma da lei e que sirva de exemplo. Que sirva de exemplo para que essas mortes não sejam em vão, né? O papel do Conselho Tutelar, e quem comete crime tem que pagar em conformidade com a legislação vigente. Perfeito, André. Eu agradeço bastante, né? Reforço aqui a nossa torcida para que os culpados sejam punidos devidamente, que se faça justiça. E agradeço aqui sua disponibilidade, torcendo aí para que cada vez mais os conselheiros tutelares possam ser valorizados, não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil. Muito obrigada e até a próxima. A busca constante nossa, a valorização profissional, que fala na valorização profissional, valorizar profissionalmente em todos os sentidos. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Qualquer coisa, estou à disposição aqui para a gente dialogar outros temas, né? Muito obrigada. Em relação ao Conselho Tutelar. Até a próxima, André. A gente conversou com o André Torres, que é representante do Fórum Nacional dos Conselheiros Tutelares em Pernambuco, falando aí, né?